Você sofre de enxaqueca, mas também sofre com sintomas da gastrite, do refluxo, de má digestão, intestino preso. Já toma um monte de sal de fruta, vive tomando aqueles prazóis. Você acha que existe alguma explicação para associação entre essas doenças? Você acha que tem algo diferente que você possa fazer para você melhorar tanto da enxaqueca quanto da gastrite, do refluxo e desses outros sintomas gastrointestinais? Bom, vamos lá. Eu sou a Daniela Miguel, nutricionista, ex-paciente de enxaqueca crônica, fui viciada em analgésicos e anti-inflamatórios. E lá atrás, quando a minha enxaqueca estava bombando, a minha gastrite e meu refluxo também estavam bombando, né? Vamos lá. Esse é o canal Vencendo a Enxaqueca e eu ensino aqui você a atuar na causa raiz da enxaqueca e não apenas nos sintomas. E, obviamente, na causa raiz de outras doenças também. Eu quero que você tenha a sua saúde de volta. Clica no sininho para você ser notificada dos meus vídeos. Compartilha com aquela amiga, aquela prima que você conhece, que tem enxaqueca, que tem gastrite, porque essa pessoa ela precisa de ajuda. Então, vamos lá. O que acontece? Pessoas que sofrem de doenças que envolvem o cérebro, então, tipo enxaqueca, ansiedade, depressão, pânico, transtorno obsessivo compulsivo, provavelmente, né, a grande maioria tem alguma doença no sistema digestivo também, em maior ou menor grau, doenças mais simples e doenças até mais graves. Você pode ver, ou essa pessoa vai sofrer com gastrite, com refluxo, má digestão, constipação, cinetose, uma intolerância alimentar, uma alergia, síndrome do ovário policístico, às vezes até uma doença autoimune, uma colite, uma doença celíaca. E da onde vem essa relação, essa associação? Vamos voltar, você que me segue aqui, que assiste meus vídeos, você sabe que a enxaqueca ela é um desequilíbrio neuroquímico, né? São substâncias químicas que estão lá nas profundezas do cérebro. Essas substâncias são hormônios, neurotransmissores, peptídeos, enfim, substâncias neuroquímicas. O que muita gente não sabe é que, em primeiro lugar, é o intestino que produz 80% dessas substâncias. Só para você ter uma ideia, a serotonina, que é um neurotransmissor super envolvido nas causas da enxaqueca, 90% dela é produzida no intestino. E aí o que acontece? Esses mesmos neurotransmissores que estão em desequilíbrio e envolvidos nas causas da enxaqueca também têm funções, também estão envolvidos no processo da passagem da comida pelo tubo digestivo. Então, minha gente, está tudo meio junto e misturado. E isso não é novo. Quem falar para você que isso não existe é uma bobagem. O Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, ele disse isso há 2000 anos atrás. Todas as doenças começam no intestino, né? Então, como eu falei, além da serotonina, o intestino ele fabrica e utiliza mais de 30 neurotransmissores, né? E que, dentre outras coisas, são necessários para a passagem do alimento, ou seja, a nossa digestão. Então, ao mesmo tempo, esses mesmos neurônios e neurotransmissores, em conjunto com os do cérebro, eles fazem parte de uma rede neural que são responsáveis pelas conexões entre o bem-estar emocional e o bem-estar físico e o mal-estar também. Então, não é à toa que o nosso intestino é conhecido como segundo cérebro, né? É o intestino que determina as nossas emoções, o nosso estado mental. Fica você aí sem fazer cocô, com o intestino preso alguns dias, você vai ver o mau humor que vai acontecer com você, certo? E aí, vamos lá. Quando você tem uma alimentação ruim, uma alimentação que é cheia de
açúcar, uma alimentação que é cheia de farinha, que é cheia de óleos vegetais, de soja, de milho, de canola, você vai ter uma baixa acidez estomacal. Isso vai contribuir para que o ácido do seu estômago não fique tão ácido assim. O estresse, a ansiedade, né, o excesso de cortisol, que é um hormônio, também vai contribuir para uma baixa acidez estomacal. Isso é o que a gente... Baixa acidez estomacal é o que a gente chama de hipocloridria, tá? Aí começa, né, a enxaqueca. O que ela tem a ver? Os analgésicos, os anti-inflamatórios, eles agridem as paredes digestivas, eles aumentam a permeabilidade intestinal, aumentando a inflamação a médio e longo prazo. Eles também vão baixar a nossa acidez estomacal. E isso vai ser uma das grandes causas da gastrite, do refluxo, da má digestão. E aqui tem um grande erro. Muita gente acha que tem gastrite, refluxo, porque tem muita acidez. E não é, né? Não é hipercloridria, né? A grande maioria sofre de hipocloridria. A hipercloridria é quando você tem muito ácido e geralmente o estômago dói antes de você comer. Quando você tem a hipocloridria, você come. O que vai acontecer? Você vai se sentir mal, você vai sentir que você comeu um cavalo, que a comida tá parada no estômago, você fica arrotando, o estômago fica cheio, formando gases, você tem o refluxo, né? Então, isso são sintomas de hipocloridria, baixa acidez estomacal. O nosso estômago, né, do Homo sapiens, ele é extremamente ácido. O pH do nosso estômago é 1, 2 no máximo, ou seja, ele é hiperácido. Nós fomos feitos para digerir carnes, né? Ai, Daniela, mas eu tenho gastrite, eu sinto que a carne me faz mal. Vamos lá. O que acontece? Vou explicar exatamente para você. No nosso estômago, a gente precisa de uma acidez alta, de um pH bem baixo, né? pH baixo é ácido, o meio é ácido. A gente precisa, por quê? Porque você vai comer lá os carboidratos, as proteínas e as gorduras, e isso vai ser quebrado. Isso acontece lá no estômago, uma parte no intestino também. Mas a proteína vai ser quebrada em aminoácidos, as gorduras em ácidos graxos, o carboidrato em glicose. E isso acontece rápido. Por que acontece rápido? Porque a gente tem uma baixa acidez. O ácido clorídrico que a gente tem no estômago vai lá e age, e rapidamente, meia hora, 40 minutos, a tua digestão já está finalizada. Isso numa boa digestão. Mas se você tem baixa acidez, esse teu pH, ele não tá tão baixo assim. O que acontece com ele? Ele vai estar lá em 3, 4. Ainda é ácido, mas não é um ácido potente. Não é a oitava maravilha do mundo. O que vai acontecer? Você vai comer, vai demorar para quebrar. O estômago vai sentir aquela lentidão na digestão. E aí ele começa a fermentar, começa a soltar gases. Essa fermentação, esses gases, eles abrem o esfíncter aqui, porque ele está retornando, por isso que chama refluxo. Então você vai ter o gás, ele sai por baixo ou ele sai por cima, ele vai tentar sair por cima e você vai ficar arrotando e fala, meu Deus, você tá lá 2 horas com aquela comida no estômago. Essa comida devia ter ido rápido para o intestino, devia ter ido muito bem digerida para chegar no intestino e ser muito bem absorvida, mas não, ela tá mal digerida, ela demora para digerir, ela fica mais tempo do que ela deve no estômago, ela dói. Por que dói? Porque tá mais tempo. Aquele bolo alimentar, apesar de não ter um pH 1, 2, ele tem um pH 3, 4. A demora na digestão vai fazer com que você sinta aquela dor que vai dar gastrite e que depois pode até formar uma úlcera. Então veja, quando você tem uma comida mal digerida, você vai sentir todos esses sintomas, essa comida digerida vai chegar lá no intestino, você vai ter uma má absorção de nutrientes,
não vai absorver ferro, zinco, magnésio, B1, B2, B12, B9, né? Uma série de minerais e vitaminas que você precisa e que em deficiência vão causar enxaqueca também. Então veja o conjunto, né? A má absorção vai gerar todos esses sintomas, vai dar gastrite, você vai tomar remédio, só vai piorar, né? E aí sabe o que você faz? Infelizmente, você não tem a informação correta, você toma sal de fruta, você toma um prazol. O que são esses remédios? Antiácidos. Antiácidos, ou seja, vai diminuir mais ainda a acidez para diminuir o sintoma e não tratar a causa. Olha só. E a culpada é a carne? Não. Como eu falei, a gente foi feito para digerir carne, né? Mas tirar a carne de quem tem má digestão é igual matar o cachorro porque o cachorro tem carrapato. Tá errado, né? Como eu trato essa problemática? Enxaqueca, gastrite, refluxo, constipação. Primeira coisa, eu peço para o paciente um exame que chama coprológico funcional. É um exame de fezes. É um exame que é um raio-x das fezes para eu ver exatamente como é que está a digestão e quais são as enzimas que estão faltando para corrigir essa digestão. Né? Então, geralmente eu suplemento o próprio cloridrato de betaína, que é o próprio ácido que está em falta no estômago. Né? Eu geralmente suplemento também a pancreatina, que vai ajudar a hidrolisar as gorduras, os carboidratos e as proteínas, porque a pancreatina ela é um conjunto de lipase, amilase e protease, que são enzimas digestivas, né? De novo, o omeprazol só vai piorar a situação, ele diminui muito mais a acidez. A gente precisa corrigir esse processo. Analgésico não trata enxaqueca. Prazol não trata gastrite e refluxo. Às vezes eu preciso até receitar sais biliares. Eu pego pacientes que não têm a vesícula, então não tem a vesícula, não tem bile. Às vezes eu pego pacientes que têm muita gordura nas fezes, mesmo tendo a vesícula. Eu vou receitar sais biliares, tudo para ajudar a corrigir essa digestão, né? Se o paciente tem constipação, eu vou suplementar magnésio. O magnésio ajuda na grande maioria esmagadora dos meus pacientes. E vou ajudar o paciente também a fazer o protocolo na hora da dor, na hora da crise, ajudar o paciente, ao contrário do que muita gente prega por aí, a não tomar o analgésico anti-inflamatório no primeiro sinal. Ajudar o paciente a não tomar remédio vai ajudar também a tratar a gastrite, o refluxo. Quais são os resultados que eu tenho com os pacientes? O paciente melhora a digestão, se livra dos prazóis, acaba com os gases, acaba com aquela fermentação, com aquela má digestão, com aquele arroto, com a dor no estômago. O intestino funciona que é uma beleza, faz aquela banana bonita que dá até para fazer um quadro. Né? Parece brincadeira, mas é muito sério. Isso é tratar as causas das doenças. E aí eu faço um convite para você. Se você é uma dessas pessoas que quer realmente entender as causas da enxaqueca, da gastrite, do refluxo, parar de ser escravo de remédio, conheça o meu programa de tratamento, conheça o meu método, porque ele dá resultados incríveis nos meus pacientes em muito menos tempo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um link para você clicar lá e preencher um formulário para você entrar em contato comigo. Preencha esse formulário, capricha nas respostas. Eu mesma, pessoalmente, vou ler suas respostas, vou entender o seu perfil de doenças, né, mas principalmente da enxaqueca. Vou desenhar uma estratégia para o seu caso. E aí, o que acontece? A minha assistente, ela entra em contato com você pelo WhatsApp para marcar uma avaliação individualizada comigo. Essa avaliação ela é online, ela é gratuita inicialmente, né? Essa primeira avaliação ela é gratuita. Ela dura 45 minutos comigo, a gente vai ter uma conversa. Você vai entender como que funciona o meu método para o seu caso. Você vai ter uma oportunidade de
conhecer a mim, conhecer meu trabalho, entender o que eu acho sobre você, sobre o seu perfil, sobre as suas doenças. E aí você decide se você entra no meu programa de acompanhamento ou não. Eu vou te explicar como ele funciona, os valores, o tempo, mas tudo isso de forma individualizada. Eu convido você a dizer não para essas dores, a dizer não para esses remédios. Eu quero, junto com você, caminhar para trazer a sua saúde de volta, atuando nas causas e não somente mascarando sintomas. Então, clica na descrição aqui embaixo, no link, preenche o formulário e a gente vai conversar o mais rápido possível. Um beijo e até o próximo vídeo.